Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quando eu fazer minhas lives, dê uma mão pra mim aí, por favor. Vou ler uma passagem aqui do Evangelho. Espero que vocês recebam de coração, tá? Aqui, ó, introduções dos espíritos, a maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas qual poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente, umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vós impondeis, e como todo dever vós pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se levar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoa, e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para rauir, não entendi a frase, ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossas fraquezas, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no tambor, e tornar-se alvo e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real inútil, pois pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vós dar as alegria e a riqueza, pede-lhe para vós conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre há muito entre vós. Não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende, que pedes a Deus, na maioria das vezes, frequentemente, pensaste em lhe pedir vosso melhoramento moral. Não muito pouco, mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e exclamaste: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos, que eu li errado, tantas injustiças
tantas injustiças, eu acho que é mesmo aqui, insensatos, ingratos, se dissesseis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vós lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo 5, número 4. Deveis orar sem cessar, sem parar, e isso vós recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas, a prece diária e o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é fazer um ato de reconhecimento e levar vosso pensamento até ele. Quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado. Mesmo quando contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contribuição, não é um ato de contrição. Vós humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falhaste, não fosse senão por um pensamento fugido, e lhe dizer: perdoa-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. E isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde. É dos dias consagrados, mas, como verde, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam, e crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. É isso aí. A gente tem costume de orar a oração certinha, né? Todo dia a gente ora a mesma coisa. É como se você escrevesse um texto e lesse aquele texto. Aí todo dia que a gente vai orar, a gente lê aquele texto. Quando eu oro, eu peço proteção a mim, a minha família, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos. Peço proteção nos lugares que está necessitado, aqui no bairro onde eu moro. Eu peço proteção para todos e que nada venha faltar, que o Senhor cuide do emprego de todos que precisam trabalhar, porque as coisas, mesmo estando trabalhando, está difícil. Sem o seu emprego, piora mais ainda. Então, a gente tem que orar não só pela gente, não só pelos nossos filhos. A gente tem que orar para todos,
porque todos merecem a graça de Deus. Só que tem muitos que não têm fé, então eles não têm o hábito de orar. Eles deitam, dormem sem fazer uma oração, sem falar com Deus. Eles acordam do mesmo jeito que deitam. Eu, quando eu vou dormir, eu oro na hora que eu estou no banho. E na hora que eu vou dormir, eu dou boa noite a Deus, que Ele me dê uma noite tranquila, calma, com muita paz, e que eu tenha bons sonhos, que eu não tenha pesadelos. E oro também, peço, dou boa noite à minha mãe e ao meu pai, que estão morando no céu. Dou boa noite ao meu filho. A minha mãe e meu pai eu peço bênção, porque antes, quando eu era uma menina, eu ia dormir na minha casa, era um quarto só para toda a família. Eram 6 filhos. Naquele quarto ali dormia os 6 filhos, meu pai e minha mãe. Nós dividíamos as camas. Só tinha uma cama própria que era para o meu pai com a minha mãe. Mas nós dividíamos os lugares para dormir. Porque naquela época não tinha energia, não tinha gás, não tinha televisão, não tinha nada. Naquela época lá a gente não assistia nada. Geladeira não tinha para botar nada gelado. A gente cozinhava no fogão a lenha. E quando ia um peixeiro vender peixe lá no aterrado, lá onde eu morava, que era no Olaria, eu era pequena, não sabia, era muito levada da breca. Tinha costume de pegar o gelo da sardinha para poder chupar, porque nunca tinha visto gelo na minha vida. E isso era uma alegria, mesmo a gente não tendo muita coisa, viu? Hoje em dia as pessoas têm tanta coisa. Hoje em dia a criança nasce já com o celular na mão. Antigamente a gente não tinha nada disso. A gente não tinha nem dinheiro para comprar uma bicicleta para a gente andar. Muitas vezes a gente andava na bicicleta do filho dos vizinhos, porque a gente não tinha condições. Agora tá tudo à mão. Mesmo assim, muitas vezes a pessoa reclama e não levanta a mão para agradecer a Deus pela bênção que recebe. Porque muitas vezes a gente tem, vamos supor, a gente tem uma condução. Às vezes você vai ligar, o carro não pega. Mas você tem que pensar assim, às vezes o carro não pegou, não é porque a maldade que transmitiu ali no motor. Não, às vezes ela não pega porque vai livrar você de um acidente lá na frente. Pode ver, muitas vezes quando acontece isso com nós aqui, passa mais ou menos uma meia hora, 1 hora mais ou menos, ele volta a funcionar. Que sempre livra a gente de alguma coisa. E eu agradeço a Deus por isso. Quando meu marido sai trabalhar também, eu agradeço a Deus, peço proteção a ele, porque o serviço dele é arriscado, porque ele trabalha de motoboy, então é um serviço muito arriscado. E eu peço muito proteção a Deus, peço mesmo, porque ó, depois que eu perdi meu filho, se eu ficar sozinha, eu não aguento, não vou aguentar. Então Deus, eu peço a Ele que nunca me deixe só. Quando ele for levar meu marido, que me leve junto também, porque eu não tenho força para ficar sozinha, de jeito nenhum. Já sofro muito com a perda do meu filho. Então, eu peço a ele que não me deixa mais em sofrimento com perdas assim. Então é isso, pessoal. Peço que vocês recebam de coração a minha oração, o meu evangelho. E eu peço a Deus que ilumine e abençoe a vida de todos vocês, que Ele bota os anjos ao redor da casa de vocês, que quando vocês for sair para fazer alguma coisa, que Ele manda os anjos junto, que vocês tenham muita bênção. E eu peço a vocês encarecidamente, por favor, curta, compartilha, comenta, me ajuda aí com meus vídeos, e quando fizer a live, me ajuda lá com alguma coisa, que a gente faz a live ali, tá certo, a minha live é fraquinha, porque eu tô começando faz pouco tempo, mas a gente ganha algumas coisinhas lá, e quando você vai ver, entrou na sua conta lá, centavo. O TikTok pega mais da metade, bem dizer. Muita coisa. Então eu peço a vocês que me ajudem aí, compartilhe, comente, me dê uma mão aí pra mim poder monetizar o meu vídeo, o meu perfil. Dá uma mão aí pra mim, tá? Agradeço vocês, que Deus venha abençoar todos vocês. Que vocês tenham um domingo muito abençoado, com muita paz e saúde. E que nada venha faltar na mesa de nenhum de vocês. Que sempre tenha fartura, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos. Até mais.